Olá, queridos, a paz do Senhor. Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O textual está no Evangelho de Lucas, capítulo 13 e o verso 24. Está escrito assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Verdade prática, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14, depois Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 10. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. Segundo, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E terceiro, apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. Professor Joás, estamos na segunda lição do segundo trimestre de 2024. Falamos na lição anterior que estamos em uma jornada de 13 lições. Estamos estudando sobre o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Hoje estamos diante de uma lição poderosíssima, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Nós falamos desse início da trajetória, né, na lição passada, e a caminhada cristã ela tem desafios próprios, né, dessa caminhada, dessa jornada. E assim, hoje nós vamos ver como que o caminho, né, não é largo, não é espaçoso o caminho para chegar à salvação, né? E a porta por onde se passa para chegar a Cristo também é estreita, né? Não é uma porta larga. E essa analogia que Jesus faz no Sermão do Monte não é uma analogia qualquer, né? Ele está ilustrando que a gente, nessa trajetória, nessa caminhada, a gente vai precisar renunciar a muita coisa que está disponível, né, que é no caminho largo. Então a gente vai passar por um caminho um pouco mais apertado, com mais dificuldades, com mais desafios, né, e a jornada cristã é assim, né, a gente precisa renunciar nossos desejos, nossas paixões humanas, mundanas, né, e abraçar esse caminho que nos está proposto, né, que é muitas vezes de sofrimento, de renúncia. É isso que essa ilustração de Jesus traz para nós. Professor, nessa lição nós vamos falar sobre a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. A palavra-chave dessa lição é porta, e nós vamos aprender nessa lição sobre esses dois sentidos dessa porta. Pode ser no sentido literal, a porta como sendo uma porta de madeira, uma porta de pedra, como era usada na antiguidade, e também no sentido figurado. Por exemplo, Jesus falou que ele é a porta, né? Ou seja, ele é a passagem, ele é o caminho, ele falou sobre isso também. Então nós vamos estudar essas duas conotações aí, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. É bom a gente entender isso, porque senão a gente não entende a literalidade e a forma literária da Bíblia, a forma escrita da própria palavra. E é bom a gente entender sobre isso, né? Porta fala de acesso, né? E um acesso até restrito, né? Se a porta é larga demais, porque é um acesso muito grande, né? Muita coisa vai passar por aí. Se a porta é mais estreita, mais apertada, um acesso mais exclusivo, né? Uma coisa mais intimista, né? Que exige uma outra postura, né? Uma porta larga tem uma postura de quem passa, né? Uma porta estreita tem uma outra postura, né? E uma outra forma de agir. Então essa analogia ela é muito rica, né? A ilustração que Jesus traz é muito rica e a gente vai olhar aí mais de perto. Introdução. Nessa lição estudaremos o símbolo da porta estreita e a larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Vamos lá. Capítulo 1, portas e caminhos, é o que nós vamos falar aqui nos 3 subtópicos.
Capítulo 2, por que entrar pela porta estreita é difícil? E o último capítulo da nossa lição, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Vamos lá, professor, esses 3 subtópicos aí. Primeiro, a porta estreita. Segundo, o caminho apertado. E terceiro, porta larga e caminho espaçoso. Isso aqui já dá uma mensagem fantástica, esses 3 subtópicos. Se a gente for analisar, nós vamos aprofundar aqui. Vamos lá. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, Provérbios 15, 24. Eu tenho até esse versículo aqui, fiz questão de pesquisar, anotar. É um versículo muito conhecido, mas pouco citado, professor. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Provérbios 15, 24. Dá uma conotação de caminho, de porta, é o que nós estamos falando aqui desde o início. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro da cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Numa cultura muito antiga, nós estamos remontando aí desde a época da Babilônia, os tempos muito antigos mesmo, até os atos judiciais aconteciam perto das portas, né, professor? Tem escritos que remontam essa ideia, né? Sim, você vê na própria literatura bíblica, né? Você vê homens como Jó, né? E outros personagens, né, que estavam nessa posição geográfica, né, perto, próximo à porta, para fazer seus julgamentos, seus pronunciamentos. Então era um lugar importante, porque é o lugar de acesso, né? E assim, essa literalidade que é trazida aí, né, falando de uma porta literal, ela é tomada como ilustração não por acaso, né? E assim, a Bíblia fala também de uma vereda do justo, né? De uma vereda que está proposta para a trajetória do justo, né? Essa vereda não é um caminho, é uma vereda, né? E a própria palavra lá, nos textos onde isso aparece, ela tem esse sentido de um tipo de atalho, né? Um caminho mais estreito. A vereda é um caminho mais apertado, com mais dificuldades, tem pedra, tem espinho, tem perigos, né? Então, Jesus toma essa ilustração para dizer que não é fácil a trajetória, né, de quem quer andar com ele. Não é simples, não é fácil, né? Mas ele prometeu estar conosco toda essa trajetória. Nós vimos isso na aula anterior, né? Como que o pecado nos afastou de Deus, né? E como Cristo trouxe um caminho de volta para Deus. E nesse caminho de volta há uma regra de conduta, né? Há uma moral mais elevada do que desse caminho largo onde nós nos encontrávamos antes de conhecer a Cristo. Muito bom. Bom, você já falou que a porta ela dá uma conotação assim, de acesso, e agora nós vamos falar desse caminho apertado, porque é uma simbologia muito forte por trás desses 2 aspectos aí, dessas 2 conotações que o próprio Senhor Jesus faz. Ponto 2 é o caminho apertado. Quando falamos do caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do grego tiribô, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza. Caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouro nos céus, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte em Mateus 5, 6 e 7. Bom, professor, para cumprir ou pelo menos para andar a risco próximo desses princípios, só se passar pela porta, e é dificílimo isso. Por exemplo, amar inimigo, você sabe que uma pessoa está falando mal, está te apunhalando pelas costas, e mesmo assim precisa orar, precisa amar essa pessoa, só quem é crente mesmo, tá? Um cristão que anda com Cristo mesmo, de verdade, né, ele tem esses desafios aí, né? O caminho apertado diz respeito a isso. Alguém
alguém que se declara seu inimigo, né, não espera de você atos de misericórdia, de bondade, né, mas você como cristão deve isso a eles, né? E a gente não deve ficar devendo nada a ninguém. A gente deve até aos nossos inimigos amor, né, honra, respeito. Então, a trajetória do cristão é cheia de desafios como esses aí, né? E assim, é importante olhar para o caminho como isso que é trazido aí de trajetória, né? Algo contínuo. A porta, ela é o nosso alvo. Ela está bem à frente de nós, a porta, né? Da vida eterna, da salvação. Mas o processo de salvação é um processo complexo, né? Tem toda uma teologia aí, a soterologia, né? Que vai explicar, né, cada ponto desse processo. Mas assim, ele é uma trajetória contínua, né? Você é salvo e está sendo salvo e precisa fazer manutenção dessa salvação, grosso modo, né? Dizendo assim bem. Então a salvação em Cristo, ela é uma trajetória diária, contínua, né? E você está caminhando em direção a essa porta, né? As coisas em sua volta, as coisas no caminho não podem te impedir de chegar lá, não podem ser algo que faça você parar na caminhada, que aí você não chega na porta, né? A intenção é chegar na porta. Então você vai caminhando, você não para com as dificuldades, com os desafios, você continua caminhando, né? Então por isso é caminho. Tem uma porta, mas também tem um caminho para chegar nessa porta. E tudo isso é repleto de desafios e de dificuldades que a gente deve enfrentar com Cristo. Professor, na linguagem metafórica, essa porta e esse caminho, fala das dificuldades que nós enfrentamos na vida ou das facilidades que o mundo oferece. E quando eu falei aqui que só crente para tomar decisões assim, eu não estou falando de uma placa denominacional, eu estou falando de alguém que crê em Deus, alguém que crê em Jesus. É nesse aspecto que eu usei a palavra crente. Então é bom a gente lembrar isso aí, para a gente não usar um termo pejorativo. Isso. Né? Tem muita gente que não está numa igreja, vamos falar assim, vou usar um termo aqui que alguém pode até criticar, não está numa igreja evangélica, mas tem bons princípios e que segue a Bíblia. Sim. Tem muitos. Tem bons cristãos em todo lugar. Verdade. Né? E tem maus cristãos também em todo lugar, né? Cristão de verdade. A gente está usando a palavra crente, mas poderia usar cristão. Quando eu li esse sumário aí, a primeira coisa que eu lembrei é um livro que eu leio de vez em quando, né? Já fiz algumas leituras aí desse livro ao longo da minha caminhada aí, né? Desde a minha infância eu tenho lido esse livro, que é O Peregrino. Né? Você lê esse sumário aí, você lembra do Peregrino na hora. Na hora. Né? E assim, é uma leitura muito indicada, né? É um clássico, é quase impossível que alguém diga que não conheça, né? Alguém não conheça. Depois da Bíblia, é um dos livros mais vendidos, né? Desde sua primeira edição. John Bunyan. Então é uma leitura que para nós aqui, nesse trimestre, vai ser um subsídio muito, muito importante, muito bom. Né? Então a trajetória do cristão, ela é repleta de desafios. Né? A gente vê isso. Verdade. Na história do Peregrino, por exemplo. Verdade. Só reforçando o que você falou, professor, O Peregrino é o segundo livro mais vendido. Depois da Bíblia, é o primeiro mais vendido depois da Bíblia. Né? É a Bíblia e O Peregrino. É o segundo livro mais vendido em todo o mundo. É uma história fantástica. Então, acho que deu para a gente entender aí sobre a porta, sobre o caminho apertado, as dificuldades da vida, renunciar a si mesmo. Quem tiver alguma dúvida, professor, só dá uma lida ali em Mateus 5, 6 e 7, vai entender ali os princípios desse caminho, do caminho da porta. Acho que fica bem claro aí, não fica? Sermão do Monte é uma leitura obrigatória também para todo cristão, né? Verdade. Porque se você entender o Sermão do Monte e conseguir aplicar alguma coisa aí na sua trajetória, você vai ser um bom cristão, com certeza. Verdade. E assim, dos muitos comentários que existem sobre o Sermão do Monte, né,
assim, a maioria dos estudiosos, dos comentaristas, olham para o Sermão do Monte não como um conjunto de regras para um cristão seguir, né? Mas olham para John Wesley, por exemplo, né? Ele olhava para o Sermão do Monte como sendo recomendações de Cristo para quem se propõe a andar com Ele, né? Se você anda com Cristo, você vai agir desse jeito, né? Não é mandamento para você, não é um conjunto de regras que se você agir daquele jeito, você vai ser cristão. Não. É um conjunto de coisas, de atitudes, né? De propostas de vida, né? Propostas éticas, morais e tudo mais, que se você for cristão, você vai agir daquele jeito. Uhum. É o inverso, né? Então, não é um monte de regrinha ali, eu vou ser bem-aventurado se eu fizer assim, assim, assado. Não é isso. Né? É uma descrição do verdadeiro cristão que Jesus está fazendo. Verdade. Vamos fechar esse bloco aqui, professor, falando da porta larga e o caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe as pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. E nós temos aqui várias citações, Juízes 21, 25, João 7, 38 e mais uma série de versículos aí. Bom, professor, dentro desse primeiro capítulo aqui, a sinopse desse primeiro capítulo é: a porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Então, o oposto disso aí é o ponto 3, a porta larga e o caminho espaçoso. É mais fácil, é prazeroso, eu não tenho que prestar conta a ninguém, eu não tenho que pedir perdão para ninguém, eu não tenho que me debruçar sobre a Escritura. Do jeito que eu fizer isso aí mesmo, eu vou viver a vida de acordo com a minha ideia e pronto, acabou. Deixa a vida me levar. O nosso comentarista, né, o pastor Ziel, ele não acredita em vários cristianismos. Ele acha que, assim, ele defende que existe um cristianismo só, o que é o cristianismo verdadeiro, né? E assim, a gente não pode discordar disso, né? O cristianismo mesmo é um só. Mas assim, a gente tem que admitir, né, que há vários grupos se dizendo cristãos, que quando você vai tirar a prova dos 9, né, não tem nada a ver, né? Então é isso que ele está levantando aí nesse ponto aí, né? Existem pessoas e grupos que se dizem cristãos e constantemente escolhem o caminho largo, né? Eu sou cristão, mas eu tenho essa ideologia aqui, ela é um pouco diferente do cristianismo, mas eu vou ficar com os dois, eu vou ficar com essa minha ideologia e esse meu cristianismo. Então é um cristianismo à parte, né? É um evangelho diferente, né? E nas palavras de Paulo, um evangelho diferente é anátema, seja um apóstolo trazendo, seja um anjo de luz trazendo, se é um evangelho diferente, não é evangelho, né? Então, mas assim, existem várias visões de cristianismo e assim, nem todas elas são genuínas. E assim, sempre que alguém escolher esse caminho largo, né, vai estar se distanciando do verdadeiro evangelho, né? E a gente precisa ter cuidado com isso, porque quem está de pé tem que ter cuidado para não cair, né? Isso é bíblico. A gente também está constantemente, já que a gente está caminhando, a gente está fazendo escolhas constantemente, né? O tempo todo a gente escolhe entre um caminho e outro caminho, né? Entre o caminho estreito de Cristo e o caminho largo do mundo, né? E assim, escolher não é algo fácil e é algo que às vezes acontece instintivamente, né? Você tem alternativas e você instintivamente, de acordo com o que você vive, com a sua cosmovisão, com os seus valores, você olha para as alternativas que estão diante de você e você decide qual que vale mais, de acordo com a sua escala de valores, no prazer ou renúncia, né? Caminho largo ou caminho estreito.
peraí, para mim vale mais o prazer. Então aí pesa mais na balança e você escolhe o caminho largo, né? Escolher é, dentre as alternativas, né, identificar qual que tem o maior valor para você. E aí você vai em direção a isso. A gente precisa ter em mente as palavras de Cristo. Escolher o caminho estreito, que é Ele que conduz à salvação. E é a palavra de Deus que vai nortear o nosso caminho, tá? Ou não. Ela tem que pesar mais quando a gente for fazer nossas escolhas. Eu fecho o primeiro bloco falando do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra que vai nos nortear no caminho, ou não. Se eu estiver meditando a palavra, guardando a palavra, seguindo a palavra, eu estou seguindo o caminho e vai me confrontar e vai me corrigir e vai me corrigir junto ao meu irmão, junto às pessoas que estão comigo e a gente vai chegar lá no final. Isso. Agora, sem a palavra, eu estou muito propenso ao caminho largo, ao caminho espaçoso, que vai ser tragédia no final disso aí. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição, que é muito importante para o nosso currículo cristão. Não sai daí que voltamos já já. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Estamos de volta com o seu ADEC TV, estamos falando da lição de número 2, a porta estreita e o caminho estreito, e também a porta larga e o caminho largo. Vamos agora, professor, para o ponto 2. No ponto 1 nós falamos aí dessa porta estreita, do caminho estreito, depois da porta larga e o caminho largo, no ponto 3 aí anterior. E agora a gente vai falar aí no capítulo 2, por que entrar pela porta estreita é difícil. E eu já quero falar de cara que entrar pela porta estreita é renunciar a nós mesmos. E o meu pior inimigo sou eu, professor. O meu maior adversário não é o diabo, sou eu mesmo. Porque lutar contra a minha vontade, já pensou eu lutar contra mim mesmo? E assim, é a maior luta, porque em todas as situações, mesmo quando você tem oposições de fora, né, ou seduções, né, convites de fora, na verdade, quem está pesando isso tudo é a sua consciência, né? Então,
Por isso que é importante a metanoia que nós falamos na aula passada, né? A conversão envolve mudança de mentalidade, né? Porque a mentalidade renovada pela palavra de Deus, pela Escritura, e aí é onde muitos crentes erram, né? Porque não se apegam à Escritura, não gostam de ler, não procuram conhecer a Escritura de forma profunda, né? E aí errar fica mais fácil, né? Quando você busca e conhece alguma coisa, você erra. Imagina não conhecendo, né? Não tendo intimidade, não manejando bem a palavra da verdade, né? Você fica muito mais suscetível ao erro. Então, a nossa luta maior é interior, porque se escolher identificar a alternativa de maior valor entre as que se apresentam, né, para identificar isso, eu preciso ter um gabarito, né? Eu preciso ter um gabarito do que é o certo a se fazer. E esse gabarito é a Escritura, né? Num mundo relativista como o que nós vivemos hoje, né, qualquer coisa que você diga que é um valor absoluto, que é certo, que não tem erro, né, vai enfrentar oposição, porque na prática as pessoas vivem na prática o tempo todo regidas por valores absolutos. E às vezes não se dão conta disso. Mas quando você diz, tem um aqui que é bom, tem um valor absoluto aqui que é bom, aí a Escritura. Aí as pessoas já acham que você está lunático, que você não está bem da cabeça e coisas do tipo. Mas assim, a gente vive o tempo todo. Se você pular do 10º andar, tem um absoluto sobre você, que é a lei da gravidade, que vai te fazer esborrachar lá embaixo, né? Você se dando conta disso ou não, vai acontecer. É uma lei, é um absoluto, é uma verdade imutável, né? E a Escritura está cheia de verdade imutável, né? Ela não tem verdades, ela tem a verdade que veio da boca do próprio Criador. Então, se você não tiver isso, né, você não tem boas referências para medir o mundo, né? Se você tem a Escritura, você tem boas referências para medir o mundo. Tudo que você olha, você compara com a Escritura como sendo verdade ou não, sendo bom ou mal, sendo ímpio ou profano, né, sendo justo ou ímpio, sendo santo ou profano, né? Você tem padrões na Escritura de verdade para medir, pesar as coisas e escolher o melhor caminho, né, a melhor alternativa. Você já falou do Peregrino, eu vou citar um livro dentro do que você está falando aí, que é A Verdade Absoluta, da Nancy. É um baita de um livro que vale a pena todo cristão ter lá na sua biblioteca. A gente sempre dá alguns pitacos aqui de livros, né, professor? A gente está sempre falando isso, é o nosso dever como ensinador cristão. Agora, seguir pelo caminho apertado requer uma posição ou uma disposição em seguir na contramão da maioria. É aqui que está o desafio. Por que é difícil? Porque você vai na contramão de uma grande maioria. Tem gente que crê numa verdade absoluta, em leis da natureza, tantas leis diversas aí que você acabou de falar, mesmo se pular de um 10º andar, vai se esborrachar lá, mas abre mão da verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que vai conduzir à vida eterna. Prefere a perdição que a vida eterna, né? E é difícil por isso. E esse é um caminho, essa é uma escolha consciente. Por mais que a pessoa arrume desculpas para si mesmo, né, para justificar os seus vícios, as suas más escolhas, porque a gente só faz escolhas ruins tendo justificativas já antes de fazer, né? Então, isso é indesculpável, né? O apóstolo já escreveu aos Romanos, né, que a gente não vai ter desculpa diante dele, né? Todos nós prestaremos contas diante de Deus um dia, e nenhum de nós vai ter desculpa, nenhum de nós é indesculpável, né? Então até aquele que não consegue enxergar Deus no mundo, que não admite a existência de Deus,
ele vive como se Deus não existisse, mas ele sabe que Deus criou as coisas, ele sabe que Deus fala com ele, né? Ele tem evidências na natureza, dentro de si, de que há um Criador, né, que se preocupa com ele, né, que o ama. Ele tem essas evidências, né? O testemunho da natureza, né? essa pregação, né, que um dia faz a outro dia, né? Os céus que manifestam a glória de Deus o tempo todo, que evidenciam que nada disso é obra do acaso. Então, pessoas que vivem negligenciando essas verdades, né, não terão desculpa, porque a pregação está por toda parte, né, da verdade de Deus, e está escrita para qualquer um, né, ter acesso e acessar a verdade de Deus. Em nós está implícita e explícita. A verdade é essa. Em nós e em todas as coisas. É só da gente olhar o nosso corpo humano e ver a funcionalidade do corpo, isso não é coisa do acaso. Há um Criador por trás de tudo isso aí. E isso está muito claro, muito claro, muito claro. Apesar de que alguns acreditam na verdade absoluta da ciência, mas a Bíblia também é um livro científico e nós precisamos dar crédito a ela. Em 3 subtópicos aqui nós vamos falar porque é difícil entrar pela porta estreita. O primeiro, uma porta aberta, porém difícil. O segundo, oportunidades da porta larga são atraentes. E, por fim, o terceiro, as razões das exigências. Deixa eu ler 3 parágrafos, professor, e a gente sintetiza aqui e vamos para o bloco 3 e encerramos aqui a nossa lição. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo. É a maior dificuldade, falamos aqui da luta interna. Segundo, as oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. E, por fim, as razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem reconhece em Cristo como um pecador. Quem se reconhece em Cristo um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele com um novo começo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar com Ele, como Ele andou. Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos da nossa jornada cristã. Então nós vimos 3 tópicos aqui, professor. A porta está aberta, o acesso é fácil, que é por Cristo, é em Cristo. Difícil por causa do nosso ego inflado, da idolatria e de tantas coisas que é inerente do ser humano caído. Segundo, as oportunidades da porta larga são grandes, são atrativas, aos olhos são prazerosas, né? E a dificuldade maior são as razões das exigências. Eu tenho que negar a mim mesmo. E isso é um desafio constante, não é fácil, mas é um exercício que precisa ser praticado pelo cristão. Essa trajetória, essa caminhada do cristão, ela começa com um encontro com a verdade, né? E a verdade sempre vai nos confrontar em algum nível, sempre vai revelar quem nós somos de verdade, né? E aí, para dar o próximo passo e continuar caminhando, né, nesse caminho estreito, uma característica essencial, uma postura essencial é a humildade, né? Sem a humildade você não nega a si mesmo, né? Você não rejeita a imoralidade, né? a injustiça, a mentira, né? Você precisa ser humilde para reconhecer que você não consegue sozinho, que você precisa de Cristo, né? Que você precisa da graça do Espírito para continuar caminhando, né? Então, se não tiver essa humildade, o oposto é uma postura arrogante, né? Não, eu estou fazendo isso aqui, eu sei que não agrada a Deus, mas Deus me ama do jeito que eu sou mesmo,
né? Não, eu vou continuar, eu vim para Cristo, eu conheci a verdade, mas não dá para mudar isso aqui é como eu sou, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou desse jeito, eu vou continuar desse jeito, mesmo conhecendo Cristo, né? Isso é arrogância, né? Uma postura humilde seria: isso desagrada a Cristo, eu conheci a verdade, isso não agrada a Deus, eu preciso lutar contra isso, né? Não está dando, eu preciso da ajuda dele, né? Aí eu me humilho mais ainda, eu me ajoelho, peço ajuda, peço misericórdia, clamo, né, por misericórdia, e ele ajuda, ele vai caminhando conosco, né, até aquele dia em que ele virá nos levar para estar sempre com ele. Tem um ditado africano que eu acho muito legal e vai encaixar muito bem nessa caminhada aqui, nessa trajetória do caminho, que diz o seguinte: se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quiser ir longe, vai acompanhado. Então, no caminho apertado, no caminho estreito, a gente nunca vai sozinho. Então aí está a ajuda, e eu quero citar alguma dessas ajudas. Por exemplo, se eu estiver carregando um fardo muito pesado, nós já trocamos o nosso fardo com o de Jesus, fato. Mas nada impede de um ajudar o outro, de um suportar o outro, de um ajudar a carregar o peso do outro. Segundo, está escrito na Bíblia: confessai os vossos pecados ou as vossas culpas uns aos outros. Quando eu me humilho, quando eu reconheço a minha fragilidade e peço ajuda, e a gente traz isso para a luz, um vai ajudando o outro nessa caminhada. Precisa disso. O caminho nos conduz a esse propósito, é estar junto mesmo. Então, no caminho não tem esse negócio: se eu estou caminhando, o professor Joás está lá, você se vira com sua vida, eu se viro com a minha. Não funciona desse jeito. Nós somos criados para estar juntos, para estar caminhando juntos, e é um problema que nós estamos vivendo hoje. Eu quis mexer nisso aí, professor, porque é um problema que nós dizemos hoje com egoísmo, com egocentrismo. Cada um por si, Deus para todos. Isso no caminho não funciona. A gente já tem essa tendência, né, de arrogância e de egoísmo por causa da nossa natureza pecaminosa, mas hoje, né, tempos pós-pandemia, isso está muito mais acentuado, porque nós passamos 2 anos nos distanciando, né? Nós passamos 2 anos lutando contra algo que é próprio do reino, que é a comunhão. Nós começamos essa aula falando do Sermão do Monte, né? E esse é um assunto central no Sermão do Monte, né? Cristo fala de comunhão desde das bem-aventuranças ali no capítulo 5 até essas comparações aí do capítulo 7. Ele fala de comunhão durante os 3 capítulos aí de Mateus 5, 6 e 7, que tratam do Sermão do Monte. E principalmente no capítulo 6. Então, comunhão é o tema central, né, do Sermão do Monte. A gente precisa, nas nossas relações, né, considerar as palavras de Cristo, né, perdoando-nos mutuamente, né, trazendo conforto para os que precisam, consolo e repreensão, né, e correção. E a gente só é possível fazer isso em conjunto, né, em comunhão. Então, haverá momentos em que irmãos nossos precisarão do nosso apoio, da gente descer lá ao nível deles, dar suporte para eles, ajudá-los a levantar e caminhar alguns passos junto com ele, né, para que ele continue nesse caminho. E haverá outros momentos em que nós estaremos nessa situação, precisando de alguém que nos levante, que nos apoie. Que é comum. E assim, correção, né, suporte, perdão, isso tudo faz parte do discurso de Jesus, né, nesse sermão. E assim, a gente precisa levar isso em consideração na nossa trajetória. A gente não caminha sozinho. Não é à toa que Deus é conhecido como o Senhor dos Exércitos. É só você trazer a figura de um exército, quem já passou por lá sabe o que é isso. Não é um por todos e todos por um. O lema é esse aí. Na caminhada cristã precisa ser desse jeito. Se a igreja estiver vivendo fora dessa pauta, está errado. Não é o princípio que Deus quer para nós. A igreja precisa ser
uma falange, né? A igreja Exato. é o corpo de O Cristo. corpo de Precisamos Cristo. ser um só. Não pode ser dissipado, né? Tem que estar único, tem que estar ali uma mistura homogênea, todo mundo juntinho ali perto, e assim vai dar certo. Professor, encerrando aqui a nossa lição, o tempo já está mandando a gente parar, o capítulo 3º aí, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Eu só vou ler esses subtópicos aqui. Arrependimento de pecados é a porta principal. Quando você chega na porta, você tem contato com a verdade, o Espírito Santo nos convence que somos pecadores, que precisamos de perdão. Vamos a Jesus, somos perdoados, somos regenerados, somos reconhecidos como filhos de Deus, e aí a gente confessa os nossos pecados e, por fim, a partir daí, desse encontro com a verdade, do arrependimento de pecados, do perdão dos pecados, a gente vai começar a produzir fruto de arrependimento. Eu falo isso, professor, o fruto é tão importante, o fruto do Espírito é tão importante quanto os dons espirituais. Posso até falar que é mais importante, pelo fato da nossa convivência, desse desenvolvimento do caráter cristão, e a gente precisa falar nisso, O nosso saudoso mestre, né, Antônio Gilberto, ele falava que arrependimento genuíno é aquele que expressa convicção do pecado, né? Você entende a sua real condição, né? Pecador, carente da graça de Deus. Então, convicção começa por aí, contrição, né? Você precisa se lamentar pelo pecado, né? Agora que você está convicto, você se lamenta e você fica triste por estar nessa condição. E aí essa tristeza te leva à confissão. Aí você confessa esse pecado. Quando você confessa, abre-se um caminho de cura, né, para o perdão de Deus. E quando você confessa e começa a trilhar esse caminho de cura, né, acontece o arrependimento genuíno. Você se converte desse caminho mal que você estava. Há uma conversão, né? Conversão, você muda de rota, né? Não posso pecar mais, preciso andar de outro jeito. E aí, depois desse processo todo, há uma lavagem, né? Um regenerar, né? Essas reações todas são uma prova de um arrependimento genuíno. E produzidos pela palavra, né, professor? Através do Espírito Santo, em Cristo. É isso. É muito legal. Professor, obrigado por hoje, tá? Quer aprender mais um pouquinho dessa lição importante para o nosso currículo cristão? Venha participar conosco da maior escola do mundo, que é a EBD, Escola Bíblica Dominical. Acontece todos os domingos, de 8 às 10 da manhã, e você pode participar em qualquer uma das nossas igrejas, Assembleia de Deus, Campo de Caratinga, espalhada aí por toda a cidade, pelos municípios vizinhos aqui. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço.